Olá, me chamo Maria Luísa de Oliveira Araújo e irei apresentar para vocês sobre a secagem de tapete de espuma de Bacaba e sua caracterização do processo, físico-química, propriedades e atividade antioxidante. A flora brasileira ela é rica em frutas de alto valor, mas apenas consumido localmente e cujo uso comercial é mínimo ou inexistente. A bacaba é uma fruta produzida por uma palmeira nativa da floresta amazônica, cujos cachos são coletados no sistema extrativo e ocasionalmente comercializados em feiras livres. Seus frutos são roxos, redondos, com cerca de 1,5 cm de diâmetro. Seu processamento com água produz uma bebida oleaginosa e mucilaginosa. Essa bebida também é conhecida como bacaba wine ou bacaba leite e tem um sabor agradável semelhante ao açaí. Estudos anteriores relataram um alto teor de compostos bioativos e uma ótima atividade antioxidante. Ela possui um alto potencial para ser estudada como ingrediente funcional para aplicações alimentícias e farmacêuticas. Sua polpa ela é altamente perecível e o uso de um secador no processo é uma alternativa para preservar suas propriedades antioxidantes, concentrar seus compostos, aumentar sua vida útil, reduzir custos de transporte e armazenamento e permitir diversas aplicações industriais. Muitos estudos relataram recentemente o uso do tapete de espuma, tecnologia de secagem, mais conhecido como FMD, para secar alimentos líquidos ou semissólidos sensíveis ao calor, transformando-os em uma espuma estável, usando aditivos como emulsificante e estabilizadores de espuma. Para a preparação e caracterização da polpa de bacaba, os frutos foram adquiridos em uma feira livre localizada em Palmas, no estado do Tocantins, no Brasil. Foram pegos os frutos crus, selecionados manualmente por uma inspeção visual, pois as cascas tinham que estar roxas, lavados em água corrente, higienizados e foram imersos em uma solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm por 15 minutos. A preparação e a caracterização da espuma foi feita com base em uma revisão da literatura por diferentes espumantes, a albumina e a superliga neutra ou os carboxil-metilcelulose, combinado com o emulsificante, o Emustab ou lecitina. Foram testados para avaliar a espumabilidade da bacaba usando diferentes aditivos. De acordo com as investigações preliminares, a albumina de ovo em pó foi o agente espumante mais adequado e foi necessária a adição de um emulsificante na sua formulação. E essa adição de emulsificante foi o Emustab Selecta. A secagem com esteira de espuma foi feita uma cinética de desidratação, foi avaliada nas temperaturas de 50, 60 e 70 graus Celsius em um desidratador de bandeja convectiva, que eu vou mostrar a vocês no próximo slide. O produto seco foi raspado das bandejas, triturados como almofariz e pilão, embalado a vácuo em sacos de polietileno e armazenado a menos 18 graus no escuro para análises posteriores. Aí aqui é a tabelinha que mostra os resultados das análises em 5, 10 e 15 minutos, a 50, a 60 e a 70 graus Celsius. E nesse próximo slide podemos ver o desidratador de bandeja convectiva, como eu falei anteriormente. A cinética de secagem e difusividade efetiva da água foi obtida a partir de números em função do tempo de secagem, que foi usado como T, para cada temperatura e espessura da camada. O teor da umidade era expresso em quilogramas de água por quilogramas de matéria seca. A espessura da camada foi medida no início e no final do processo de secagem usando o micrômetro externo análogo. As propriedades físico-químicas do pó da bacaba foi a composição centesimal e foi determinada de acordo com as metodologias especificadas acima na preparação da caracterização da bacaba.
A sua capacidade antioxidante in vitro foram extraídos e os seus extratos foram obtidos por extrações sucessivas. E na capacidade antioxidante de vidro foram usados dois tipos. O conteúdo fenólico total, o TPC, que as medições foram realizadas em triplicata para cada amostra, e o TFC foi determinado usando uma curva padrão de ácido gálico e expresso com miligramas de equivalentes de ácido gálico por grama de amostra seca. E também por capacidade antioxidante, o ORAC, que é o método ORAC, verifica a capacidade de sequestro de antioxidante contra um gerador de radicais livres de peroxila. A análise estatística. A análise estatística foi feita os efeitos do tipo de aditivo e da concentração na espuma, densidade e estabilidade foram avaliadas usando um design composto central 22 e analisadas por uma regressão de segunda ordem. As análises para a caracterização da polpa de bacaba e a qualidade do produto foram realizadas em triplicado. A comparação das médias entre os tratamentos foi realizada pelo teste de Tukey. Os resultados. A polpa da bacaba apresentou baixo teor de sólidos solúveis e baixa acidez. Também apresentou um alto teor de fibras e lipídios, indicando que a polpa é uma emulsão óleo em água, onde o óleo é a fase dispersa. O teor de umidade dependente da quantidade de água usada durante o processo de extração. Como podemos ver na tabela, os valores que foram adquiridos nas análises. A avaliação de espumas de bacaba, todas as formulações restantes apresentou estabilidade acima de 97% após o período do testado. Portanto, a espuma provou ser mecanicamente estável, aspecto essencial para a secagem eficiente. As características de secagem de tapete de espuma da bacaba. Nas condições testadas, a espessura teve influência mais forte do que a temperatura no tempo de secagem. Monitoraram a temperatura da espuma durante a secagem do purê de carambola e verificou que aumentou durante os primeiros 10 minutos. A secagem de FMD é a mais rápida do que a secagem tradicional em bandejas devido à alta porosidade da espuma. O movimento da água de dentro para a superfície ocorre por capilaridade através das lâminas de líquido separando as bolhas de ar. Os resultados experimentais sugerem que o encolhimento tendeu a ser mais alto na espessura mais baixa e em temperaturas mais altas. As rachaduras também se alteraram o padrão de encolhimento das amostras. O encolhimento foi menor onde ocorreram rachaduras. As propriedades do pó da bacaba seco com espumas. Os pós de bacaba, usando o FMD, apresentaram alto teor de lipídios e conteúdos de fibras. A concentração média de proteínas e cinzas foi significativamente maior do que a polpa causou. Pela adição de albumina de ovo como agente espumante na formulação de produto, a albumina do ovo comercial compreende 90% da proteína, 4,98% de cinzas e 0,06% de lipídios. O conteúdo de umidade e atividade da água. A análise das propriedades físicas e capacidades antioxidantes dos pós de bacaba é apresentada à amostra à unidade, onde o conteúdo dos pós variou de 5,25% BPL15 pela temperatura de 70 graus Celsius a 13,1% BPL15 sobre uma temperatura de 50 graus Celsius. O alto teor de umidade de amostra, BPL15, na temperatura de 50 graus Celsius, pode ser atribuído à temperatura de secagem mais baixa, 50 graus Celsius, combinada com a espessura de espuma mais alta, a 15 micrômetros. Solubilidade. A solubilidade dos pós aumentou significativa após o processo de formação de espuma e a amostra de pó de polpa liofilizada. Controle.
foi o que apresentou a menor solubilidade, seguindo por a espuma liofilizada. Este comportamento pode ser atribuído à adição de um emulsificante que aumentou a solubilidade da polpa pela emulsificação de lipídios. Sua distribuição de tamanhos das partículas. Todas as amostras mostraram um diâmetro abaixo de 1 micrômetro, sendo caracterizadas sendo caracterizadas como partículas finas. O tamanho da partícula influencia diretamente na eficiência de extração de compostos fenólicos. Em geral, a taxa de extração aumenta com a diminuição do diâmetro da partícula, reduzindo a distância de difusão do soluto dentro do sólido. Nos efeitos de secagem na capacidade antioxidante em vidro de pó de Bacaba, este estudo mostrou um aumento significativo no TPC de espessura de Bacaba, 15,9 mais ou menos 0,1 miligramas, em comparação à polpa bruta da Bacaba, que era 9,53 mais ou menos 0,9 miligramas. Este aumento no TPC da espuma pode ser explicado pela adição de albumina à espuma, uma vez que o método Folin-Ciocauteu sofreu interferência de vários compostos orgânicos, incluindo alguns aminoácidos da albumina, como triptofano e histidina. Sua característica de cor. A diferença total de cor dos pós de Bacaba usando o FMD em comparação com a espuma liofilizada, que era padrão, era baixa. E nenhuma diferença significativa, exceto para a BP amostras L15 a 50 graus e a BP L15 a 70 graus. Como a espessura da espuma aumenta, o processo de secagem leva mais tempo para completar, aí resultando em diminuição do brilho, aumento de vermelhidão no pó, por conta das altas taxas de calor, e os pós de FMD também mostraram uma cor neutra relacionada aos valores C baixos. Conclusão. Este estudo demonstrou que a adição de um emulsificante e um agente de espuma torna possível transformar a Bacaba polpa em uma espuma estável de baixa densidade, um passo necessário para um processo de FMD eficiente. A combinação da temperatura de secagem mais baixa, 50 graus Celsius, e a menor espessura de 5 milímetros resultou em um produto com alta capacidade antioxidante, o que sugere um ótimo potencial de uso para o desenvolvimento de produtos funcionais. Como podemos ver aqui, entre as temperaturas de 50, 60 e 70 graus Celsius que foram feitas as secagens, o melhor foi 50 graus Celsius. Mais estudos devem ser realizados para caracterizar e identificar os compostos responsáveis pela capacidade antioxidante detectada em pós de Bacaba e verificar a estabilidade destes pós para armazenamento. E é isto, e obrigado pela atenção.